que você abra a terra do seu coração para a palavra que será ministrada através da vida do meu esposo. Para aqueles que são novos e que não me conhecem, eu sou a pastora Nana Chara, esposa do pastor Brinco. Nós somos pastores auxiliares na Igreja da Restauração desde que ela nasceu, mas muitos sabem que nós temos um ministério itinerante. Vai fazer quase 10 anos agora que a gente tem rodado o mundo pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus da maneira que Ele nos chama. Amém? E muitas vezes nós estamos longe, mas estamos perto, porque temos uma aliança muito forte com os pastores, com os apóstolos, com a igreja, porque nascemos debaixo desse manto, amém? E porque entendemos que nós precisamos reproduzir, multiplicar, florescer aonde a gente foi plantado. Diga, eu preciso florescer aonde eu fui plantado. Amém? Aonde Deus te plantar, na chamada que Deus fizer para você, floresça. Seja útil. Faça a obra de Deus. Se Deus te mandar pregar na sua faculdade, no seu trabalho, onde você estiver, seja uma bênção, porque Deus quer te usar para marcar essa geração. Amém? Queria chamar aqui o pastor Brinco, meu marido. Ele vai ministrar a palavra. Eu quero convidar você a abrir o seu coração para a boa semente, a palavra que é a verdade que liberta, para que ela caia num solo fértil. Diga, eu sou um solo fértil. Amém? E esse solo fértil vai receber a palavra e vai produzir frutos. Porque nós não estamos aqui para um encontro, não viemos aqui para que a gente pudesse ter um momento juntos, não. Isso é uma consequência natural. Esse ajuntamento existe para que a gente venha receber mais de Deus. Então, se você veio com esse intuito, receber mais de Deus, você vai sair daqui impactado pela glória dele. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! Amém, irmãos? Graça e paz, igreja do avivamento. Amém? Aleluia. Nós estamos na semana, né, da primícia, e essa é uma palavra que eu creio que vai impactar a sua vida. E a minha oração dessa noite é que você saia daqui, se possível, mais crente do que tu entrou. Tu acha que isso é possível, irmão? Sim. Tem muita gente que fala assim, não, eu já estou pronto, já sou o cara, já estou bem crente. Mas tem muita gente que sabe que Cristo em nós é a esperança da glória. Então que você saia daqui nessa noite com essa palavra, mais firmado sobre a rocha do que você entrou, mais crente, se isso é possível, né? Se tem esse espaço no seu coração e no seu espírito, que você saia daqui mais crente, mais crédulo em Cristo do que você entrou. A pastora Nana disse que nós ministramos a palavra de Deus no mundo inteiro, isso é uma verdade. Tem muita gente que me pergunta, né? Está na hora de um manto aí, né, episcopal, um manto apostólico, e a minha resposta sempre é a mesma. Eu estou lutando para ser crente, irmão. Eu estou lutando para Jesus olhar para mim, apontar para mim e dizer, meu filho, tu é crente. E vou te dizer, falta uma caminhada ainda para ser crente, irmão. Porque a luta é grande, né? Não é porque hoje eu sou um proclamador da verdade que liberta, que eu posso lhe dizer que eu estou totalmente liberto. A palavra diz que, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa palavra não foi uma palavra direcionada para multidões. Ela foi uma palavra direcionada para discípulos. Então, todos nós precisamos, em nome de Jesus, sair daqui nessa noite mais crente do que nós entramos. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui porque cremos na sua palavra e nós somos apaixonados por Ti. Nós não temos capacidade de saber ou de passar aquilo que realmente o Senhor quer passar para a tua igreja, mas aqui estamos como ferramenta, como noiva, como igreja, como corpo de Cristo que somos. Que a sua palavra encontre em nossos corações uma terra fértil, que haja nessa terra fértil uma semente, e essa semente venha a ser produzida a 30, a 60 e a 100 por um. Aquele que veio buscar a tua face, que encontre a resposta, mas muito mais do que isso, que encontre o Senhor. Que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e jamais olhar para trás. Possamos prosseguir fiéis na sua palavra e no propósito pelo qual o Senhor nos criou. Que nessa noite, Deus, em nome de Jesus, haja manifestação do teu Espírito, haja manifestação da tua graça, sobretudo, que esse culto de primícia possa encontrar no coração de Deus, Senhor, a quantidade de amor necessária, que nós sabemos que ali nós podemos encontrar para as nossas vidas, para os nossos familiares, para a nossa igreja, para o nosso ministério. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga amém. Amados, esse culto de primícia, eu não poderia deixar de falar de Cristo,
Porque na verdade eu e você, nós fomos chamados para refletir a imagem do Senhor na face da terra. Nós sabemos disso. Nós sabemos que a palavra cristão, ela quer dizer pequeno Cristo. Ou seja, você não foi chamado somente para prosperar nas áreas que você tem prosperado. Você não foi chamado somente para que você dê certo nas áreas que você já tem dado. Mas muito mais do que isso, você foi chamado para refletir a imagem de Cristo na face da terra. E você só pode refletir a imagem de Cristo na face da terra se verdadeiramente você saber ou souber quem Cristo é na sua vida, ou quem Ele foi, quem Ele é e quem Ele será quando voltar. Na verdade, a nossa intimidade, o nosso relacionamento com Jesus vai apurar, purificar tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus e nos ajudar a verdadeiramente refletir a imagem de Cristo na face da terra. O grande problema é que eu e você temos uma tendência para atrapalhar o mover do Espírito Santo na direção das nossas vidas. Como pastor? Com o livre-arbítrio, com a vontade do nosso próprio coração. Isso é algo que devemos tratar, não em nós mesmos, mas em Cristo Jesus. Tem um versículo, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Lá em Salmos, que diz o seguinte, que Cristo, né, Deus trabalha enquanto nós dormimos. E eu tenho perguntado para Deus, né, em alguns meses para cá, por que o Senhor trabalha só enquanto eu durmo? E quando eu estou acordado, você não trabalha não, irmão? E aí Deus falou comigo, com muito amor, fala assim, né, falando ao meu coração, disse, meu filho, eu trabalho quando você está acordadinho, mas também trabalho quando você está dormindo, mas eu prefiro trabalhar você dormindo. Eu falei, por quê? E ele falou exatamente essa frase, porque você dormindo atrapalha menos o mover do meu espírito. Diga para essa pessoa que está sentadinha do seu lado, nesse ano de 2019, durma mais e deixe o Espírito Santo fazer mais na direção da sua casa, na direção da sua vida. Amém, irmãos? Mas essa palavra dormir, diga para essa pessoa, mas não durma no culto não, viu, irmão? Essa palavra dormir no original, no latim, não é dormir, é descansar. É quando você descansa em Cristo, é que Ele começa também, ou Ele também não para de trabalhar em prol da sua vida e daquilo que Ele tem contigo. A grande questão é que, ou a grande verdade dessa noite é que só descansa quem confia, e só confia quem tem relacionamento com Deus. Se você confia no Senhor, você vai descansar. E o seu descanso não pode ser aquilo que você já obteve vitória. Pelo contrário, você precisa descansar justamente aquilo que você não crê mais que vai acontecer na direção da sua vida. Então, quando eu descanso em Deus, Deus trabalha na minha direção. E eu descansando nele, eu provo a minha fé nele. E a fé agrada o coração de Deus. E agradando o coração de Deus, ele sorri para mim. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quer ser forte? Na sua fraqueza, extraia um sorriso dos lábios de Deus. Oh, querido, quando você vê Deus sorrindo para você, Ele fortalece você e Ele te derrama a vitória sobre a sua vida e sobre a sua casa. Eu quero compartilhar uma palavra rápida com você nessa noite. O título dela é Os 7 Eu Sou de Cristo. Porque é muito legal a gente tentar entender Cristo na teologia. E não tem nada de errado nisso. É muito bom você mergulhar nas Escrituras e na palavra, que é a verdade de Deus, para você tentar entender Cristo. Mas uma vez um pastor falou para mim, quando você se aprofunda muito na teologia, você mata Deus. Mas como assim você mata Deus? É como você comparar, por exemplo, estudar a área de veterinária. Para você entender o que se passa no corpo de um animal, você precisa matar esse animal para você estudar o corpo desse animal. Eu tinha um amigo meu que fez veterinária e eu fui beber água na casa dele. Quando eu abri a geladeira, estava cheio de rato morto aberto. Eu falei, varão, o que é isso? Isso aqui é meu estudo. Porque para que eu seja, né, um grande médico na área da veterinária, eu preciso estudar o corpo dos animais. E tem muita gente que estuda tanto teologia que tenta matar Deus para entender Ele. Mas Deus não pode ser morto. Diga para essa pessoa que está do seu lado, Deus não pode ser morto, mas você pode morrer para Deus. Nós morremos para Deus quando matamos Ele na nossa razão. Nós matamos Deus quando nós nos perdemos no caminho e
consequentemente, começamos a fazer aquilo que o nosso coração pede para que façamos e esquecemos daquilo que o coração de Deus quer. Posso te falar algo nessa noite? Nem tudo que você ora, Deus vai te entregar. Sabe por quê? Porque as coisas que oramos são as coisas que nós desejamos e queremos. E muitas vezes Deus não vai derramar sobre a tua vida aquilo que você quer. Ele vai derramar sobre a sua vida aquilo que você precisa. E aquilo que você precisa, muitas vezes, não é aquilo que você quer. Abra sua Bíblia, o manual do fabricante, ou ligue a sua Bíblia, por favor. A palavra é os 7 eu sou de Cristo. Quem Cristo diz em sua palavra, quem Ele é. É importante você tentar descobrir quem Jesus é para você, ou o que Cristo representa para a sua vida, mas quem Ele realmente é, segundo a sua própria palavra. João capítulo 6, versículo de número 35. Você pode ir anotando as referências, se você não conseguir abrir. A gente vai lendo com calma, mas eu quero ser bem objetivo nessa noite. João capítulo 6, versículo 35. A primeira frase diz assim: e Jesus lhes disse. Quem disse? E Jesus declarou. Quem declarou? Eu sou o pão da vida. Então, o primeiro eu sou que Jesus revela para a multidão e seus discípulos é que Ele é o pão da vida. Eu quero contextualizar você nessa primeira frase, porque antes desse versículo houve a primeira multiplicação dos pães e dos peixes, e você sabe disso. E aquela multidão, ela foi alimentada por Cristo, porque Ele deu graça aos alimentos, e a palavra diz que Ele compartilhou os alimentos para milhares e milhares de famílias. Depois dessa palavra, a multidão foi dispersada e só ficaram com Jesus Cristo os seus discípulos. Mas quando acabou o pão, a multidão foi atrás daquele cara que podia fazer o pão ser multiplicado. Porque, querido, não aqui na Restauração, em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas tem muito crente que só procura Cristo quando acaba alguma coisa na sua vida. Tem muito crente que só vai atrás de Jesus quando acaba, ou ele se dá conta que aquele milagre, aquela situação que foi multiplicada na direção da sua vida, acabou, findou-se. E aí vai atrás de Jesus Cristo de Nazaré. E esse contexto aqui, Jesus olha para aquela multidão e diz assim: olha, vocês não estão entendendo. Vocês estão vindo atrás de mim em função de um pão natural. Mas eu estou dizendo para você, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Vocês necessitam de pão para se alimentar, que é um pão natural, mas eu sou aquele pão que, se você provar, jamais voltará a ter fome novamente, porque eu posso te suprir em todas as coisas. Então o primeiro eu sou que Jesus declara, como diz ali naquela tradução, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Mas ele não está se referindo a uma fome natural. Ele não está se referindo a uma fome de um pão natural. Ele está se referindo a uma fome espiritual, ao qual você jamais voltará a precisar comer novamente de outra fonte, porque Ele é a fonte verdadeira. Ele, como Ele mesmo diz em sua palavra, Ele é o pão da vida. Eu tenho provado disso, irmãos, porque muitas vezes eu necessito do pão natural, mas eu consigo obter o pão natural provando do pão espiritual, que é Cristo Jesus na minha vida. E Ele vem levantando tantas pessoas. Nós vivemos de oferta. Levanta minha sogra para ofertar, levanta amigos, levanta igrejas. E até hoje eu fico pensando, imaginando e falando para minha esposa, como que nós vivemos nesse sobrenatural há mais de 10 anos, nunca tivemos um salário certinho por mês. Mas quando nós provamos do pão da vida, nada nos falta. Porque quando Ele supre no espiritual, automaticamente o nosso natural também será suprido. Posso ouvir um amém? Então anote, o primeiro eu sou de Cristo para a sua vida nessa noite, para a semana das primícias, é esse. Assim diz o Senhor para mim e para você nessa noite, não se preocupe, eu sou o pão da vida. Se você comer de mim, jamais voltará a ter fome. Quem crê em mim, nunca também terá sede. Esse fato mostra uma característica que existe até hoje em cada um de nós, que realmente buscamos a Cristo para suprir
apenas uma necessidade natural. Mas Jesus chama você hoje para que você seja suprido na sua necessidade espiritual. E quando você busca em primeiro lugar essa necessidade, as necessidades naturais lhe serão supridas verdadeiramente por Cristo. O segundo eu sou de Jesus Cristo para você nessa noite, para mim, está em João capítulo 8, versículo de número 12. Você pode anotar, por favor, a referência. João 8, 12. Os 7 eu sou de Cristo. Então Jesus tornou a falar dizendo... Quem falou, irmãos? Diga, Jesus. Então Jesus tornou a falar dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o segundo eu sou de Jesus, ele se revela como a própria luz do mundo. O mundo que jaz no maligno está em trevas, e por esse motivo precisamos de uma luz, mas não é qualquer luz. É a luz que vai apontar para você o caminho correto. É a luz que não somente vai te mostrar o brilho do mundo, mas a clareza do reino. Eu quero repetir isso para você, porque luz você pode encontrar em muitos lugares, irmãos. Tem muito palco cheio de luz. Tem muitos lugares com muitas luzes e luzes bem coloridas, mas existe uma luz que quando ela brilha, ela não vem para te entreter, ela não vem para ser, sabe, para mostrar para você o quão poderosa ela é, não. Ela vem para te mostrar o caminho certo. Ela vem para iluminar aquilo que você deve ver no reino espiritual. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O mundo, querido, existe uma escuridão nesse mundo, que eu e você precisamos entender que somente a luz de Jesus, somente a luz de Cristo, pode fazer com que você se mantenha vivendo nesse mundo, trilhando no caminho de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Para que possamos ver e vendo, possamos discernir as coisas espirituais, fazendo escolhas acertadas para não errar o caminho a ser seguido. Salmos capítulo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, querido, está dizendo algo claro. Pastor, onde eu encontro essa luz? É uma estrela? É a lua? É o sol? Não, querido. A luz de Cristo para esse mundo, para a minha vida, para o seu casamento, para o seu ministério, para a sua família. A palavra está dizendo que nada mais é do que a própria palavra de Deus. É o manual do fabricante, querido. Quando você lê a palavra, você obtém as respostas corretas. Quando você lê a palavra, a luz te mostra o caminho pelo qual você deve andar, percorrer e seguir. Quando você abre a palavra, lê a palavra de Deus, e você rumina, e você entra, se aprofunda na palavra de Deus, você consegue saber exatamente como você deve funcionar e os caminhos pelo qual você deve andar. Porque eu costumo dizer que a palavra de Deus é o manual do fabricante. Frase da minha sogra, baby do Brasil. Manual do fabricante, por quê? Porque Deus teve uma grande ideia um dia e fabricou você. Fez você, inventou você. E Ele sabia que ao inventar você, precisava de um manual do fabricante para que você pudesse entender como você funciona. Porque muitas vezes estamos perdidos, ludibriados, enganados, não pelas coisas de fora, não pelas coisas externas, mas pelas coisas internas. Pelo que eu sei, pelo que eu faço, pela minha teologia, pelo que eu posso executar, eu faço, eu resolvo, eu pondero, e aí começamos a viver o evangelho. Tudo posso em mim mesmo que me fortaleça. E aí vem a palavra de Deus, iluminando, como diz aqui em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O caminho que leva a Cristo precisa ser trilhado independente das circunstâncias, ou seja, as guerras que se levantam contra você, dando um apagão geral na sua vida, não podem caracterizar um crente que não obtém a sua vitória em Cristo Jesus. Mesmo no escuro,
lendo a palavra de Deus, a luz de Cristo irá se manifestar no teu caminho, na tua vida, sabe, no teu ministério, na tua família. Não se iluda, não se preocupe, não tenha, sabe, a incredulidade agindo no seu coração. Você pode não estar vendo nada, mas se você tiver uma luzinha do teu celular e você puder ler a palavra de Deus, ela será a luz para o teu caminho. Posso ouvir um amém? Aleluia! O terceiro eu sou está em João capítulo 10, versículo 9. João 10, 9 diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá, e achará pastagem. O terceiro eu sou que o próprio Senhor manifesta, dizendo quem Ele é, diz: olha, eu sou a porta. Se você entrar por mim, vai sair. E quando sair, achará pastagem. 3 características rápidas aqui nesse próprio versículo. A primeira coisa é que quando Jesus diz que Ele é a porta, Ele vai dar uma característica à porta, que Ele é a porta certa. A porta certa, você entra e sai. Você não entra e se perde. A porta que você entra e se perde não é caminho, é labirinto. A porta que você entra e permanece enclausurado, permanece fechado, permanece perdido, não é a porta certa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a porta que vai te conduzir a algum lugar. A segunda característica que ele diz é o seguinte: que você sairá e encontrará. Quando você entra pela porta certa, ela tem um caminho reto. Esse caminho reto te leva a uma saída. Essa saída leva você ao encontro de alguma coisa. E a palavra diz que você encontrará pastagem. Lá em Israel, Jerusalém, tem uma cena que você pode contemplar em alguns momentos se você passar pela Jordânia. Você vai ver os pastores com milhares de ovelhas. E às vezes os pastores precisam alimentar as suas ovelhas. O que eles fazem? Eles colocam sobre a porta as suas pernas sobre as colunas dessa porta. E quando as ovelhas enxergam o seu pastor em cima dessa porta, elas vão em direção a ele e ele vai contando 1, 2, 3. E ao passar debaixo da perna do pastor, que é a porta verdadeira, elas encontram pastagem, alimento. E elas confiam nesse pastor. Jesus está dizendo para você, filho meu, não se engane com as portas desse mundo. Porque a minha porta, você entra e você sai, e ao sair, você vai encontrar alimento para a sua vida, resposta para a sua família. É só você entender que essa é a porta verdadeira. E Jesus diz: eu sou a porta. Diga comigo assim: eu sou o pão. O primeiro eu sou de Cristo. Eu sou a luz do mundo. O segundo, eu sou de Cristo. E eu sou a porta. O terceiro, eu sou de Cristo. Abra comigo, por favor, em João, capítulo 10, versículo 11. Vamos para o quarto eu sou de Jesus nessa noite. João 10, 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui Cristo está se revelando então no seu quarto eu sou dessa noite, que Ele é o bom pastor. Ele poderia ter dito, igreja, que Ele é o pastor, eu sou o pastor. Mas Ele deu ênfase, antes da palavra pastor, em outra palavra, que Ele diz: eu sou o bom pastor. E outro dia eu perguntei para o Espírito Santo: por que você usa essa frase, eu sou o bom pastor? Isso é lógico. Isso é intrínseco, já estou entendendo, claro, o Senhor só poderia ser bom. E Ele disse para mim: eu tenho que dizer que eu sou bom, porque existe bom pastor, mas também existe mau pastor. Existe o pastor que não sabe conduzir as suas ovelhas. Existem pastores que olham para si próprios, para as suas próprias ganâncias, para aquilo que almejam e querem naquele momento. Nós precisamos entender que o bom pastor é aquele, como diz a palavra, que dá a vida pelas suas ovelhas. Nós já sabemos que esse bom pastor, na cruz do Calvário, deu a sua vida por mim e por você. E o sangue foi derramado por você e pela tua família. Então Cristo está dizendo: ei, eu sou o bom pastor.
Eu sou aquele que tem alimento para você. Eu sou aquele que conduz você para o lugar certo para você se alimentar. Eu sou aquele que posso iluminar os seus caminhos na hora da escuridão. Eu sou aquele que posso te dar a resposta certa. Querido, não se engane, a resposta certa vem do Senhor Jesus para as nossas vidas. Provérbios capítulo 16, versículo 1 diz: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem da sua sogra. Tá bem, né, irmã? Misericórdia. Mas às vezes pode até vir. Moisés teve Moisés teve, por exemplo, um conselho piedoso de seu sogro Jetro. Como que ele deveria se comportar na congregação e como que ele deveria agir em relação aos seus liderados. Mas não é isso que a palavra está dizendo, querido. O bom pastor, ele vai colocar na sua mente, na sua alma e no seu espírito algo que vem de Deus e algo que vem da palavra. E a palavra diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que é a luz do mundo, que é o pão da vida, que é a água que jamais deixará você voltar a sentir sede ou fome. É Ele, Cristo Jesus. Jesus diz: eu sou o bom pastor. E as ovelhas entendem que o bom pastor jamais falta com a sua presença para com as ovelhas. O quinto eu sou de Cristo nessa noite está em João capítulo 11, versículo 25. João capítulo 11, versículo 25, diz assim: e disse-lhe Jesus, quem disse? Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, essa palavra me encosta na parede e me causa uma agonia. Quando a minha mãe faleceu, eu cheguei a falar para Deus: tá aí, ó, agora eu vou meter a mão no cabeção dela e só vai levantar ela. Mas não aprove Deus fazer dessa forma. A minha mãe se foi. Mas a palavra diz que Ele está dizendo: eu sou a ressurreição. Mas nós nos importamos muito mais nessa palavra, na vida que vivemos aqui agora. Nós queremos ver os milagres nas pessoas que morrem nessa vida e possam vir ser ressuscitadas nessa mesma vida. Mas, querido, existe uma ressurreição de Deus que não é para essa vida, mas é para a vida eterna ao lado do Pai. E nós não temos a tendência ou a característica de entendermos que a melhor ressurreição que possa haver na direção da nossa vida não é de repente um enfermo ou alguém da sua família morrer e ter um pastor cheio do Espírito Santo, meter a mão na cabeça dele e ele levantar novamente. Não. É que na hora que Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, os mortos ressuscitarão e eu, você, a nossa família poderemos viver a eternidade ressurretos com Cristo Jesus no reino dos céus. Deixa eu te falar mais uma coisa: e lá não haverá morte novamente. Não tem morte. Eu pergunto para você: aonde está Lázaro nesse momento? Diga para a pessoa que está do seu ladinho assim, ó, mortinho da Silva Sauro, meu irmão. Ressuscitou, sim ou não? Sim. Adiantou alguma coisa para essa vida? Diga comigo: não. Por quê? Morreu de novo. Você pode ressuscitar 10 vezes nessa vida por um milagre de Deus, mas um dia você irá morrer. E a pergunta que eu te faço é: onde eu e você estaremos daqui a 150 anos? Diga novamente: mortinho da Silva Sauro. Mas com uma certeza, que o quinto eu sou de Jesus é: eu sou a ressurreição da vida. Mesmo que você morra, você vai ter a vida, mas não é a vida nessa vida aqui não natural, querido. Você e eu teremos a vida lá no espiritual, lá no reino de Deus, ao lado de Cristo, aonde viveremos a eternidade, ao lado daquele que morreu por mim e por você, na cruz do Calvário. Oh, dê um forte aplauso a ele nessa noite. Aleluia! O sexto eu sou de Cristo nessa noite para você. São 7. João capítulo 14, versículo 6. Respondeu Jesus. Respondeu quem? Diga Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Então diz a palavra, eu sou. Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nesse sexto eu sou, ele coloca aqui 3 questões. Que ele é o caminho, que ele é a verdade, que ele é a própria vida. E aí, querido, tem muita gente que fala, peraí, mas Cristo nasceu há 2000 anos, há 2000 e poucos anos atrás. A Buda é muito mais antigo que Jesus, tem 5000 anos. E aí nós esquecemos que Cristo é a personificação de Deus na face da terra. Ele veio como carne, mas ele é o próprio Deus vivo na face da terra. A palavra diz que Jesus, ou seja, o verbo era Deus, o verbo estava em Deus. Você precisa entender que Jesus estava no princípio de todas as coisas. E o princípio de todas as coisas é antes da terra. O princípio de todas as coisas é antes das religiões. O princípio de tudo que nós conhecemos é antes do budismo, é antes do catolicismo, é antes, sabe, de quem crê em alguma coisa. É no princípio de todas as coisas. Estava lá ele, diz a palavra do Senhor. E no princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. E o verbo que se fez carne, quem é? Diga comigo, Jesus. Então nós podemos citar essa palavra dizendo, e no princípio estava Jesus, e Jesus estava em Deus, e Jesus era Deus. Ele é mais antigo que Buda, ele é mais antigo que Allan Kardec, ele é mais antigo que qualquer um, e a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Eu não estou aqui falando mal de outras religiões, eu só estou constatando o fato que a história se divide antes dele e depois dele. Não é antes de algum, depois de algum, antes de Buda, depois de Buda, antes de sei lá mais quem. Não, querido, é antes de Jesus e depois de Jesus, porque ele é o único caminho, a única verdade e a única vida a ser seguida. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz, porque há um só Deus e um só mediador. Diga, um só mediador. 1 Timóteo capítulo de número 2, versículo 5. Aqui a palavra de Deus está dizendo o seguinte, só tem um mediador, só tem um caminho, só tem um que pode clamar por mim, por você. Outro dia uma pessoa da minha família disse assim, ai, olha, eu acho que... E muitas vezes você já deve ter ouvido isso. Mamãe deve estar se revirando no caixão. Se revira não, irmão, está mortinho, está dormindo. Vovó, se soubesse que o que você está fazendo com a casa dela, não vai saber nunca, irmão, porque está dormindo. Pode fazer o que quiser. Agora, o que nós não entendemos é que aquilo que você está fazendo agora, quem vai pagar o pato não é a sua avó que já está morta ou sua mãe, é você. Porque segundo aquilo que você semeia, é aquilo que você vai colher. E a responsabilidade agora é sua. Quem está entendendo, diga amém. A responsabilidade é sua, querido. A responsabilidade agora está sobre você. Você é responsável por tudo isso aqui. Até você. Em nome de Jesus vai durar até uns 100 anozinhos aí, quem 110. Depende como cuidar do seu corpite. Se continuar comendo batata frita, vai durar pouco. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. 1 Timóteo 2,5 diz, porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, querido. É Ele que pagou o preço. É Ele que foi morto na cruz do Calvário. Com todo respeito à mãe de Jesus, mas não foi ela que foi crucificada na cruz, foi Cristo. Com todo respeito àquilo que você crê, eu não estou falando aqui sobre uma religião. Nessa semana de primícias, eu estou sendo cristocêntrico, trazendo você a realidade de quem Jesus é. Ele é aquele que apontou para o caminho da eternidade na cruz do Calvário. Esse é Cristo Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sétimo, eu sou de Cristo. Está em João capítulo 15, versículo 1, isso é lindo. João 15, 1. Eu amo a palavra, irmãos. É muito confrontador. Olha o que ele fala, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Gente, tem videira falsa. Se ele é a videira verdadeira, tem videira aí, meu irmão, cheio de folha e pouco fruto. Ele é a videira verdadeira. Ele é aquele que realmente veio para aqueles que creem nele. Ele é a videira verdadeira. E ele vem dizendo o seguinte, quem vai lavrar? Quem vai... Lembra o apóstolo Ed dizendo aqui que Deus soprou vida sobre Adão? Vai chegar uma hora que soprou vida sobre você. E vai chegar uma hora que ele vai chupar de volta para ele.
A videira está dizendo que eu sou a videira verdadeira, e o lavrador, aquele que vai colher, é o meu Pai. Ele é a videira da sua vida. Ele é a videira onde eu e você precisamos estarmos enxertados nele, para que possamos então frutificar e sermos chamados de aqueles que refletem a imagem de Cristo na face da terra. Moisés, talvez em uma das suas mais lutas almáticas da vida dele, já velho, 80 anos, a palavra diz que em uma sarça ardente que não se consumia, ali veio Deus. E aí, você já conhece toda a história. Deus se manifesta a Moisés, chamando aquele homem para uma chamada, para um propósito. E ele dá várias desculpas, porque na verdade Moisés não conhecia Deus. Sabe o que acontece comigo com você? Às vezes, pelo fato de não reconhecermos quem Deus é, começamos a dar muitas desculpas. Não, eu não vou, eu não posso, eu não faço. Não, Deus esqueceu de mim. Não. E começamos a dar desculpas porque... E eu estou falando de mim, né? Hoje, estou falando muito mais de mim do que de qualquer outra pessoa. Mas, no final de tudo, Moisés, já convencido pela confiabilidade que foi construída, ele pergunta, mas espera aí, eu vou, mas a quem eu direi que me enviou? E aí eu quero que você entenda como é que Cristo e Deus se tornam uma só pessoa, até mesmo lá no Velho Testamento. Antes de Jesus ter nascido, Deus chega para Moisés e disse, eu sou o que sou. Diga a eles que o eu sou te enviou. Diga a eles que o eu sou está te mandando para cumprir o propósito pelo qual eu te envio. E você pergunta, mas espera aí, eu já entendi, ele é, mas quem ele é? Eu sou o quê? E querido, o que o Espírito Santo falou ao meu coração nessa palavra para essa noite, para a tua vida é, ele é exatamente aquilo que você precisa. E é por isso que ele diz, eu sou. E ele para ali. Porque quem tem que completar não é ele, somos nós. Eu sou o quê? Aquilo que você precisa. Se você tem fome, ele é o pão. Se você está perdido, ele é a luz. Se você está esquecido, ele vai te lembrar. Se você tem sede, ele é a água da vida. Ele é. Eu sou, diz o Senhor dos Exércitos essa noite para você. Se temos fome, ele é o pão. Se estamos em trevas, ele é a luz. É aqui na ordem dos 7 eu sou. Se temos fome, ele é o pão. Se estamos em trevas, ele é a luz. Se precisamos passar, ele é a porta. Se precisamos de um norte, ele é o bom pastor. Se morremos, ele é a ressurreição. Se estamos perdidos, ele é o caminho, a verdade e a vida. Se estamos afastados, ele é a videira. Nessa noite precisamos alinhar a nossa trindade: corpo, alma e espírito. Vem para cá, pastora Nana. Um espírito alinhado e primiciado ao Senhor é um espírito que está em santidade para com Deus. Na nossa alma, para estarmos alinhados com o Senhor, precisamos liberar o perdão e pedir perdão para que sejamos curados. E no nosso corpo, para que todas essas coisas sejam alinhadas, precisamos daquilo que nós chamamos de longevidade. Você precisa cuidar do seu corpo, para que você venha a receber e viver na completude de Deus todas as promessas que Ele tem na direção da sua vida. No Espírito é a santidade, e a santidade é aquilo que nos aproxima de Deus. Deixa eu te falar algo, já falei isso algumas vezes, mas talvez algumas pessoas ainda não ouviram, não escutaram isso. A santificação tira o crente do mundo, mas a santidade tira o mundo do crente. E quando nós arrancamos o mundo de dentro de nós, com a santidade, nós somos enxertados na videira e nos aproximamos, nos parecendo mais com Cristo do que com Adão. E a pergunta é, com quem você mais se parece? Quais são as suas atitudes diante daquilo que tira você do seu equilíbrio? Você tem uma atitude adâmica ou uma atitude cristocêntrica? E na alma, que é o centro das nossas emoções, é o perdão. O perdão liberado nos alinha e nos equilibra em Cristo Jesus. E no corpo, é aquilo que você coloca para dentro dele. Eu, diante da igreja, queria pedir perdão à minha esposa por o marido carnal que eu tenho sido.
pelas atitudes que eu tenho tido em relação a Cristo, que não reflete a imagem dele. Nós fizemos 13 anos de casados e vamos ficar casados até Jesus voltar. Vamos ficar casados até Jesus voltar, porque entendemos que a nossa aliança, ela não é maior do que as guerras que se levantam contra a nossa vida e contra a nossa casa. A gente viajando o mundo inteiro, tem gente que acha que a gente não tem problema e tem gente que acha que a gente não tem que alinhar algumas coisas. Nossos apóstolos conhecem o homem difícil que eu sou e as atitudes que eu tenho. Mas como eu disse para você nessa noite, eu tenho lutado para ser crente. Eu tenho lutado para não frear aquilo que Deus tem confiado a mim, que é o meu ministério, independente do homem que sou. Porque quando eu olho para o espelho, ou eu vejo um milagre, ou eu pergunto: vai continuar usando exatamente esse vaso colorido do jeito que eu sou carnal? E hoje, às vezes eu sou uma bênção fora, mas me falta dentro. Então, diante da igreja, você não precisa saber o porquê, não é nada de muito sério, mas eu preciso pedir perdão para minha esposa, pelo jeito que eu tenho tratado ela em algumas situações, pelas atitudes que eu tenho tido enquanto sacerdote, pastor e cabeça da minha casa, e dizer para ela que eu estou lutando para ser crente, eu estou lutando para ser parecido com Cristo, eu estou lutando, por mais às vezes que não pareça, pelo orgulho, pela soberba, lutando para refletir a imagem de Cristo, principalmente dentro de casa. Davi era um excelente rei, irmãos, e um excelente batalhador, um excelente guerreiro, mas um péssimo pai, um péssimo marido. Que nessa noite, em nome de Jesus, você encontre o verdadeiro Cristo, que você possa saber que nesse 7 eu sou inclui você, inclui as suas necessidades, inclui aquilo que você pede, inclui aquilo que você quer, e no seu corpo, que você em 2019 possa ter novos hábitos alimentares, para que você venha a ter um corpo mais longínquo, para você chegar mais com a sua idade mais avançada, mas vivendo em Cristo Jesus. O que é isso, pastor? Teve um cara que falou assim para mim, né? Você vai ser o defunto mais saudável no caixão que eu conheço. Mas não é a questão de morrer, eu sei que eu vou morrer. Vai demorar muito. Vai demorar. Um defunto mais leve, né? Vai precisar de menos alça, sei lá como é que vai ser o negócio. Mas o problema não é se eu vou morrer ou se eu não vou morrer. É se eu vou conseguir fazer xixi com 90 anos sem a ajuda de ninguém. Desculpa eu falar assim dessa maneira, mas é verdade, irmãos. Eu tenho uma pessoa na minha família hoje que necessita de ajuda para ir ao banheiro, para fazer um simples pipi. Então eu quero chegar aos 90 anos, se possível aos 100, aos 110, pregando a palavra, sabe? Podendo ir ao banheiro sozinho. Em nome de Jesus, todos nós. Porque muita gente não sabe a transformação que o Brinco passou. O apóstolo pediu para a gente pontuar isso. O Brinco perdeu 25 quilos recentemente. Recentemente não? Tem 3 anos, mas parece que foi ontem. E ele estava passando muito mal já, com pressão alta. A gente fazia viagens longas. Eu me lembro quando a gente foi para Cuiabá. Chegamos lá, ele estava passando tão mal que o pastor teve que levar a gente direto para o hospital para ele tomar Rivotril na veia, para baixar a pressão dele. Ele tomava omeprazol todos os dias, 2 vezes ao dia, porque ele tinha uma gastrite, há 25 anos ele tomava, algo que não parava. E ele já estava começando a ficar hipertenso. E a gente foi buscar, através do nosso médico, nosso clínico geral, ortomolecular, fazer os exames. E quando a gente fez os exames, o médico falou: o que está acontecendo com vocês dois? Vocês estão morrendo. A gente falou: por quê? Ele falou: porque vocês estão completamente intoxicados. O Brinco já está no 1º grau de obesidade. E você, Nana, você é a magra com um percentual de gordura de uma pessoa obesa. Ele falou: vocês estão intoxicados, vocês estão destruindo o templo do Espírito Santo. E na mesma hora Deus falou conosco fortemente. O apóstolo estava conosco nessa consulta. Eu saí até meio deprimida, triste, muito arrasada, porque eu vi o que eu estava fazendo comigo. Eu estava me destruindo. E Deus falou assim: eu tenho investido em vocês. Eu tenho dado saúde para vocês. Eu tenho dado vida. Eu tenho dado trabalho. Eu tenho dado oportunidades. E você está se matando. Você está se destruindo. Você está colocando coisas que estão destruindo o templo, contaminando, está destruindo, abreviando o teu tempo de vida aqui na terra. Ou seja, interrompendo de você cumprir o propósito por completo. E foi então quando a gente tomou uma decisão de mudar por completo a nossa vida. E essa decisão foi algo tão forte que a gente precisou passar por uma desintoxicação
muito difícil, que não foi fácil, mas foi maravilhosa, porque limpou a gente de tal forma que desviciou a gente do açúcar, do glúten, da lactose, que a gente era completamente dependente, até porque esses alimentos viciam tanto quanto uma droga, uma cocaína. E após passar por esse processo, Brinco perdeu 25 quilos e eu, sendo magra, perdi 9 quilos. Eu não sabia que tinha tanta gordura espalhada no meu corpo. Até no meu pé tinha gordura. O meu sapato diminuiu um número, porque eu era aquela falsa magra, né? Que tinha gordura espalhada no corpo inteiro. E nesse momento, Deus começou a trabalhar com a gente algo muito forte, que até nós vamos lançar um livro agora em fevereiro, chamado Sarados no Corpo e na Alma, onde Deus começou a falar assim: vocês estão interrompendo o meu propósito aqui na terra. Vocês estão deixando de me honrar. Eu sou. Eu posso todas as coisas. Mas se você não se cuidar, no seu livre-arbítrio, você está escolhendo se matar. Você está escolhendo abreviar o seu tempo de vida aqui na terra. E muitas vezes a gente não para pensar nisso, que Deus tem semeado na nossa vida longevidade, disposição, alegria. Mas muitas vezes a gente está destruindo, matando o nosso corpo por conta de escolhas erradas. E então, passamos por um processo onde a nossa mente foi mudada de forma radical. A gente entendeu que nós temos um propósito aqui na terra. Nós temos um chamado. O eu sou habita em nós, para que a gente seja uma bênção na vida de muitas pessoas. E se você interromper isso, você vai deixar de alcançar vidas que só você pode tocar. Famílias, pessoas podem deixar de ser salvas porque você pode abreviar o seu tempo de vida aqui na terra. O que você está fazendo com o templo do Espírito Santo? Você está zelando, cuidando, honrando? Você está aperfeiçoando para que Deus possa te usar? Ou você está destruindo, matando o transporte, a casa, a morada de Deus, aquilo que Ele te entregou para ser o veículo que vai trazer a verdade que liberta para essa geração? Então, nós fomos chamados para arrematar com essa experiência que passamos, para que você também possa parar para pensar. Nesse ano de 2019 pode ser um ano onde Deus pode te honrar em todas as áreas, mas não se esqueça de cuidar da sua saúde. Não se esqueça de cuidar do templo do Espírito Santo. Você é casa mesmo, você é morada. E se você não se preocupar com isso, ninguém vai se preocupar. Porque, na verdade, é algo que a gente tem que parar para olhar para dentro de si. O que eu estou fazendo de errado? Será que eu estou agradando a Deus? Será que o meu Deus é o meu estômago? Será que a comida é a minha maior fonte de prazer? Não sei quanto a você, eu relato no livro que no meio do culto eu já estava pensando no prato que eu ia comer. Eu já estava pensando na comida que eu ia comer quando saísse dali. A comida era um Deus na minha vida, mesmo sendo magra. Eu pensava nela mais do que eu devia. Não que isso não seja um prazer a ser usufruído, amém? Mas a gente precisa deixar Deus se assentar no trono do seu coração. Nada e nem ninguém pode ter esse lugar. Porque não podemos projetar nas coisas, na comida, nas pessoas, a nossa felicidade. Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso eu sou. Amém? Que você tenha temor no seu coração, para que você cuide bem dessa morada, dessa casa, do transporte de Deus aqui na terra, que somos nós. Que você possa honrar o Senhor, para que você seja uma bênção, alcançando muitas vidas, com o tempo que Deus determinou que você viva. Que você não abrevie esse tempo aqui na terra, amém? O apóstolo Ed falou assim para mim: o que vocês estão fazendo é algo tão tremendo, que vocês vão fazer com que eu ore muito menos pelas pessoas nos hospitais. Eu vou precisar fazer menos visitas, porque as pessoas vão ter mais temor de se cuidar e não vão morrer por conta de enfermidades. Pode até morrer de outras coisas, de morte morrida, mas não vai morrer porque se matou, porque se intoxicou, ou por até mesmo um ataque cardíaco. Quantas pessoas, infelizmente, com 40, 50 anos já estão com câncer? Nós somos o que comemos. Então precisamos ter temor para que Deus venha nos dar longevidade. Dê um forte aplauso ao Senhor por isso. Amém? E Cristo manda lhe dizer: eu sou aquele que te amou primeiro. E por isso Ele merece também o seu primeiro amor. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Feche seus olhos um pouquinho.